Fala rapaziada, beleza? Bom, aqui quem tá falando é o Júnior Rocha. Seja bem-vindo a esse canal se você está aqui pela primeira vez. Se você está aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, vamos fortalecer, vamos seguir juntos aí, que tem muita coisa legal pra gente falar aqui. Bom, hoje eu quero conversar com você um assunto que vira e mexe eu tô sempre conversando isso com alguém, tô sempre falando sobre esse assunto. Isso até surgiu, na verdade, esse pensamento, esse assunto, devido a um game que eu joguei recentemente, que chama-se Detroit Become Human, um jogo no PS4 que fala sobre inteligência artificial no futuro próximo, de como a tecnologia pode afetar o nosso mundo, como pode afetar o nosso sistema de sociedade mesmo. E eu fiquei pensando, refletindo muitos dias, e até conversei com uns amigos meus sobre isso. Eu queria bater esse papo aqui com você, falar sobre isso aqui. Você tem medo da tecnologia? Eu vi um vídeo do Atila, ele falando de como o Google ele está aprendendo a ser uma inteligência artificial e nós mesmos estamos alimentando ela. E eu achei isso muito interessante porque leva a gente a esse caminho de se questionar. Será que a gente precisa ter medo da tecnologia? Será que a tecnologia vai evoluir tanto a ponto da gente sentir medo das coisas que nós mesmos criamos? Porque quando você para pra pensar, essas coisas são criadas para nos ajudar, certo? A gente cria inteligência artificial, a gente cria robôs, máquinas para nos ajudar, seja em produção de novas coisas, seja em facilitar a nossa vida, nosso dia a dia. E aí você começa a se perguntar, até que ponto isso pode evoluir a ponto de realmente ser uma ameaça? Né? A gente tem ideias e informações de muita coisa que está acontecendo e vai acontecer futuramente, e a gente vê que a tecnologia ela está cada vez mais dentro da nossa sociedade de uma forma que nós nos tornamos dependentes. Se você está assistindo esse vídeo agora aqui no celular, tenho certeza que tem muitas coisas no seu celular que você se considera dependente delas. Pode ser um WhatsApp, uma rede social, talvez você use ele para trabalhar. Você usa ele até para acordar de manhã, para olhar as horas, para organizar sua agenda. Você usa ele para se entreter, né? Para ver entretenimento, para ouvir música, para chegar em algum lugar usando um mapa, um GPS. Você usa o celular para pedir um carro, para pedir uma comida, para fazer compras. Cara, o celular é uma coisa que facilita muito a nossa vida e até então, né? Até onde a gente imagina, é uma tecnologia que está controlada, né? A gente tem controle sobre isso, apesar de existir muita teoria de conspiração, muita coisa relacionada à espionagem que a gente sempre vê, né? Porque rola muito disso, né? Falam-se muito que existe muita espionagem através dos smartphones, uma coisa que a gente não tem como comprovar, mas que é extremamente possível. Mas mesmo assim, a gente ainda vive um tipo de tecnologia que está no nosso controle. Esse jogo, o Detroit, ele já chega num nível onde a gente já está completamente inserido numa sociedade onde as máquinas elas acabam evoluindo tanto que elas começam a ter consciência própria, ela começa a desenvolver sentimentos humanos, são chamados de divergentes no game, esse tipo de robôs, de androids, né? E eles passam a ser, de certa forma, no game, como eles são abordados, eles podem tanto ser uma ameaça quanto pode ser algo bom, até porque eles são usados para atividades domésticas e diversas outras atividades, mas conforme as suas decisões no jogo, eles podem se tornar uma ameaça real. Mas na nossa vida, eu acho que a tecnologia ela começa a ser cada vez mais útil, começa a nos ajudar cada vez mais. Por isso eu faço essa pergunta pra você: você se sentiria confortável em viver num mundo totalmente imerso na tecnologia? Onde você tivesse robôs, androides circulando entre nós tranquilamente, onde nossos carros são completamente autônomos, onde eles nos levam, eles guiam por aí sem precisar de controle, onde você tem eletrodomésticos inteligentes, coisas que dominam a nossa casa, que nos ajudam a cuidar das nossas crianças. Você conseguiria imaginar isso? Você, por exemplo, você se importaria de trocar um pedaço do seu corpo, um órgão, um membro, por algo melhor, robótico? Por exemplo, você trocar o seu braço por um braço mais forte? Você trocar um órgão seu que já não está bem por um órgão sintético que seja mais resistente, com mais durabilidade? Você encararia isso de uma forma tranquila? Ou será que isso não é algo que ainda é meio utópico, né, para nós? Eu vejo com bons olhos, na verdade. Eu olho a tecnologia com bons olhos e acho que é bom até certo ponto.
E eu não acho que certas coisas, certas tecnologias que a gente imagina seriam prejudiciais, não. Acho que você ter a oportunidade, por exemplo, de melhorar alguma parte do seu corpo, trocar um órgão que está envelhecendo por um mais duradouro, por uma coisa que vai te ajudar, eu acho que não é problema, mas eu gostaria realmente de ouvir a opinião das pessoas sobre isso, porque é um assunto delicado, né? Existe uma parcela muito conservadora das pessoas, no geral, que eu acho que encarariam isso como um problema real, um problema sério. E eu, às vezes, me paro analisando isso, sabe? Será que, por exemplo, eu acho que, posso estar enganado, se eu não me engano, o Elon Musk tem um projeto aí de um chip que seria adicionado no seu cérebro e ajudaria você com diversas coisas. Até aonde isso se torna tão invasivo, até onde isso se torna algo que pode ser problemático, né? Que você pode encarar como uma coisa que vai prejudicar você, enfim. É realmente uma questão. Posso parecer estar meio enrolando nas palavras, né? Porque quando eu começo a pensar nisso, eu começo a ver um movimento bem estranho, sabe? Um movimento que tende a caminhar por uma coisa que pode ser irreversível, sabe? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, porque eu acho que talvez a gente possa se tornar muito dependente da tecnologia a ponto disso ser um grande problema. Por exemplo, se acontece uma catástrofe, por exemplo, mundial, e a gente depende de uma tecnologia que é baseada num sistema, numa rede, enfim, e a gente acaba perdendo isso, perdendo essa conexão, perdendo esse sistema que nos mantém. Como que a gente lidaria com isso? Se a gente, por exemplo, a internet hoje, se ela cair, ela vai quebrar bolsas, quebrar empresas, quebrar negócios no mundo inteiro, e um prejuízo seria gigantesco. Se ela ficasse uma hora, por exemplo, se a gente ficasse uma hora sem internet no mundo, eu acho que seria um rombo financeiro gigantesco que teria impactos incalculáveis. Então, até onde essa dependência pela tecnologia pode nos levar? Falando de mim, a minha opinião, eu não tenho medo não da tecnologia. Eu não acho que os robôs eles se virariam contra a gente. Eu não acho que tecnologias poderiam conspirar contra os humanos. E eu acho que se fizessem isso, não fariam por mal, porque, por exemplo, eu acho que um robô seria projetado para tomar decisões corretas baseado no que foi programado, e com certeza nós programaríamos eles para fazer as coisas de uma forma correta. Eu acho que eles só atacariam os humanos, eu acho que eles só olhariam os humanos de outra forma se os humanos realmente se tornassem uma ameaça para o sistema que eles estão inseridos, né? Porque eles foram programados. Essa ideia de uma máquina ganhar consciência, pensamento próprio, como o Ultron, né, lá no filme dos Vingadores, que ele entra na internet e vê que o grande erro, o grande problema da humanidade é a própria humanidade, e aí ele resolve destruir os humanos. Então, isso é uma coisa que eu acho que pode acontecer. Mas, além da gente ter que olhar isso de uma outra forma, tentar fazer as coisas para nos ajudar em relação à tecnologia, acho improvável que aconteça uma rebelião das máquinas, uma revolta das máquinas. Acho que a minha maior preocupação é nos tornarmos muito dependentes da tecnologia a ponto de não conseguir viver sem. A ponto de que se a gente ficasse sem ela, a gente realmente acabasse por estar dependente totalmente da tecnologia, né? Então, acho que o meu medo maior em relação a isso é basicamente essa extrema dependência. Em relação a uma revolta de máquinas de tecnologia contra nós, acho isso improvável. Mas eu gostaria de ouvir sua opinião, gostaria de saber o que você pensa. Queria conversar isso com vocês hoje, porque eu conversei muito sobre isso com uns amigos meus uns dias atrás, e o quanto a tecnologia pode ser influente na nossa vida e quanto ela faz parte da nossa vida nesse sentido. E foi interessante ouvir lados de cada pessoa, e eu vi que muita gente tem muito medo da tecnologia, que muita gente acha que vai acontecer uma revolta, que as máquinas vão enlouquecer, vão nos atacar. Enfim, eu não acredito que não, mas pra mim o problema é nos tornarmos tão dependentes a ponto de não conseguir mais viver se ficarmos sem a tecnologia. Mas e você, o que você pensa? Comente aqui o que você acha. Você acha que a tecnologia pode ser um problema? Você tem medo da tecnologia? Se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu, falou!